As mudanças no orçamento solicitadas por Donald Trump ainda precisam ser aprovadas pelo Congresso, como disse a Mariana Jangiacomo, e podem impactar na confiança do mercado financeiro. Os investidores que possuem títulos da dívida dos Estados Unidos podem ficar ainda mais receosos com a capacidade de pagamento do Tesouro americano, já que o governo indica que vai gastar mais. Sobre esses possíveis impactos no mercado e também nos títulos da dívida americana e a preocupação com o cenário fiscal, a gente conversa agora com a Audi Cunha, colunista do CNN Money. Audi, muito obrigado por estar aqui com a gente em plena Sexta-feira Santa. E eu queria te ouvir sobre este plano de Donald Trump, de um reforço muito expressivo no orçamento militar. Como é que essa conta fecha e será que o mercado está disposto a continuar financiando com este juro este governo? Boa tarde. Boa tarde, Naka, quem nos assiste aqui na CNN. Eu acho que não fecha, Naka, não fecha porque o governo americano ele já vem tendo um déficit significativo há um bom par de anos, né? Principalmente desde a Covid. Se imaginava que no período posterior à Covid, em 21, 22, 23, esse déficit fosse normalizado, com a economia americana crescendo mais. Esse crescimento da economia americana veio, mas o déficit continuou alto. E o Trump foi eleito com um discurso de que combateria esse déficit. E não está se vendo isso. E com esse aumento dos gastos militares, isso, sem dúvida, vai colocar mais pressão no mercado de títulos americanos que já vem sofrendo, principalmente por uma onda de venda de títulos americanos, de outros bancos centrais. Então, é um componente complicado. E um componente complicado também, porque mostra uma tendência que vem acontecendo no mundo todo de aumento dos gastos militares. Na Europa também tem tido um aumento. Os Estados Unidos, como maior orçamento global e orçamento militar, também tem empurrado isso. E, evidentemente, que isso, além da questão do desequilíbrio das contas fiscais e das contas dos Estados Unidos, que é o maior mercado financeiro americano, ele leva também a uma necessidade de compressão de uma série de outros gastos na área social, de saúde. Então, realmente, me parece um movimento complicado do governo americano nesse momento. Audi, nos últimos meses, foi interessante observar o comportamento de Wall Street, que antes da eleição de Donald Trump não escondia uma clara inclinação a apoiar o candidato republicano. Aí vem a eleição, Trump sai vitorioso, Wall Street comemora, mas a imposição das tarifas começa a criar ali uma desconexão entre o que pensa Wall Street e o que pensa Donald Trump. Será que este plano de aumentar de forma tão expressiva o gasto militar pode significar uma nova fase desta descompatibilização ou deste afastamento entre Wall Street e Donald Trump? Eu acho que pode ser sim, Naka, porque, de novo, as barreiras comerciais impostas por Trump e a forma, né, como foi feita, com negociações, eu diria, atabalhoadas, movimentos erráticos de subida, depois retorno, movimentos agressivos em relação a parceiros comerciais tradicionais, como o Canadá, países do Ocidente Europeu, eles geraram um desconforto grande, porque todo o princípio de crescimento e robustez da economia americana nas últimas décadas foi baseado numa liderança global americana, liderança de comércio mundial, comércio que se expandiu. Então, isso afetou o cerne desse movimento de crescimento econômico global que se teve. E ali eu acho que se perdeu, então, esse elo de confiança com o governo Trump, né, de vários blocos ocidentais, inclusive. O que Trump faz agora, aparentemente, com esses movimentos de guerras e aumento de demandas de dispêndio militar, tentar colocar o foco numa outra direção. Mas é numa outra direção que também tem o poder de machucar a economia global no longo prazo.
porque se no curto prazo os movimentos de gastos militares geram despesas, geram demandas que ativam a economia, ao longo do tempo se sabe que eles geram prejuízos do ponto de vista de investimento privado, de estabilidade econômica, de crescimento econômico global. Então, me parece que é o governo Trump realmente dobrando a aposta num confronto àquilo que o mercado gostaria que ocorresse em termos de dinâmica de crescimento econômico. E, Audi, do ponto de vista da política monetária, o que significa para um Federal Reserve que, em tese, aguarda um momento ótimo para retomar o corte de juro nos Estados Unidos? O que significa estar diante de um governo que, no próximo ano fiscal, pode aumentar muito seus gastos e aumentar, eventualmente, o déficit público? Será que isso pode significar um adiamento do corte, do tão esperado, inclusive por Trump, corte de juro pelo Fed? Eu acho que sim, Naka, e é o que já tem acontecido, né? Se nós formos olhar o comportamento do Fed nos últimos meses, ele foi mais contido na redução de juros, primeiro com a explicação do efeito das tarifas, né? Porque as tarifas ainda elas deixam dúvidas sobre impactos, sobre preços de consumo no mercado americano. E o déficit fiscal americano é um outro componente de pressão sobre uma possível redução maior de inflação. Um déficit já elevado, um déficit que o governo americano não tem dado sinais de que consegue controlar, e agora, com essa expansão de gastos militares, certamente é um componente que vai nessa mesma direção, de um déficit mais alto. Então, seja sob efeito de tarifas, sob consumo, seja sob efeito de aumento de gastos do governo, tem uma pressão adicional que limita a capacidade do Banco Central de reduzir mais rapidamente os juros, como queria o próprio presidente Trump. Mas, através dessas ações, ele joga numa direção contrária ao que o Banco Central americano pode fazer. Esse plano descoberto ali, né, descortinado por Trump sobre o orçamento, acontece num período ali do ano em que o mercado não funciona, né? Hoje não tivemos negócios em Wall Street. Como é que deve ser a reação do mercado a tudo isso na segunda-feira? Será que a reação principal vai ser observada nas Treasuries ou a Bolsa reage com, por exemplo, ações ligadas ao setor de defesa subindo e outros papéis caindo? Qual que pode ser a cara do mercado na segunda-feira, Odd? Bom, Naka, o mercado ele depende de uma série de fatores, né? E nós estamos no meio de uma guerra com o Irã que tem sido a cena predominante, né, do cenário macroeconômico global. Então, eu diria que os desdobramentos nas próximas 48 horas de guerra, se intensifica ou não, se Estados Unidos dão sinais que vai fazer uma invasão por terra e qual vai ser a reação do Irã, podem ser mais fortes do que isso. Agora, este sinal exclusivo, né, do presidente Trump de confirmando expansão de gastos militares, que é um sinal de aumento do déficit, ele é claramente no sentido de aumento de taxa de juros das treasuries de longo prazo e de pressão negativa sobre bolsa, né? Então, parece que o sinal é claro nesse sentido. E aí, já que essa conversa é interessantíssima, porque envolve tantos aspectos da geoeconomia hoje, Aod. O que dá para dizer sobre as eleições de meio de mandato, que parecem ganhar importância no radar de todo mundo, mas que, ao mesmo tempo, as ações de Donald Trump, as últimas pelo menos, parecem que ele não está muito focado nas eleições, ou pelo menos a leitura que eu faço. O que dá para dizer de tudo isso que a gente conhece até agora, que é uma guerra, aumento da inflação do cidadão americano, essa indicação de mais gastos públicos, num assunto que não me parece ter muito apoio popular, não me parece que haja um apoio popular muito grande hoje às incursões militares dos Estados Unidos. Será que tudo isso também acaba corroendo eventual base ou potencial eleitoral dos republicanos nas eleições? Então, Nak, essa é uma ótima pergunta, né? E eu diria que, assim, tudo o que se espera de moderação de Trump deveria vir
de uma reação eleitoral negativa nos midterms, na eleição intermediária, agora no Congresso americano. Por outro lado, o Trump tem perdido popularidade, as pesquisas recentes têm mostrado uma queda de popularidade constante, seja por temas de imigração, seja por temas da guerra comercial e agora, especificamente, na guerra do Iraque, que tem a maioria da população americana insatisfeita, né? Agora, ele não dá sinais de volta nesses pontos, né? Ele tem acelerado. Então, aí é um tema quase de ciência política, né? O que ele quer fazer com isso, sabendo que neste curto prazo, ao menos, a sua popularidade está sendo atacada, está sendo diminuída e põe em risco as eleições do midterms. Uma das explicações é que ele tenta acelerar e tal um desfecho mais rápido para essa guerra, a tempo de, antes das eleições, se ter uma solução mais definitiva e uma reversão desse quadro de popularidade desfavorável. Mas parece que é arriscado, né? Parece que a reação, pelo menos do Irã, não mostra que um fim próximo esteja rápido. Então, eu acho que fica entre esse jogo do quanto rápido essa guerra vai ser resolvida ou não. Mas, por outro lado, claramente se mostra como uma deterioração do nível de popularidade de Trump à medida que a guerra é estendida. Essa avaliação é interessantíssima, né? Porque para Trump, quanto mais rápido a guerra no Irã se tem um desfecho ali, para o bem ou para o mal, é melhor porque tira essa treta da frente. E aí, só para terminar essa interessantíssima conversa aqui, Aod, e o Brasil nessa história? Qual é a tua análise sobre a reação do governo brasileiro diante de tudo isso que está acontecendo, especialmente no campo da energia e dos preços da energia aqui no Brasil, dos derivados de petróleo? O Brasil está seguindo que cartilha? Está indo bem ou não? Bom, eu acho que, assim, do ponto de vista de como que o Brasil se sai neste mundo mais conturbado geopoliticamente, e com essas frentes todas de disputas por ofertas de energia, o Brasil tem uma plataforma de energia muito robusta, muito completa, hoje em dia com petróleo, apesar de depender muito de derivados ainda, de importação, mas tem uma oferta de petróleo com pré-sal também muito interessante, tem oferta de energia renovável muito interessante. Então, ele tem uma posição relativa muito boa para um mundo mais conflituoso e aonde algumas dessas regiões que estão em conflito vão ter dificuldade de suprir energia ao mundo. Esta é a parte boa. A parte difícil é como é que o Brasil se posiciona, no meu ponto de vista, politicamente, nesses movimentos, porque tem uma engenharia difícil, né? Ele não pode ficar muito contra Trump, ele tem uma relação com China também comercial que é importante. Então, ele tem um desafio de conseguir manter este tom de neutralidade. Se ele conseguir manter esse tom de neutralidade, aí ele poder surfar melhor nessa capacidade de geração de energia que ele tem. Aí eu acho que é uma janela até positiva para o Brasil se ele conseguir fazer isso. Equilibrando os pratos. Aod Cunha, colunista do CNN Money, a quem agradeço esta conversa e o tempo em plena Sexta-feira Santa. Meu caro, boa Páscoa. Obrigado, boa Páscoa para você e para quem nos assiste também. Tchau, tchau.